Nesse fim de semana, a mídia do regime publicou tanta coisa contra Lulinha e sua turma que agora eu acho que é certo a gente falar com tranquilidade que a mídia largou a mão de Luiz Inácio. E eu vejo cada vez mais distante a possibilidade dos inquéritos de Lulinha que estão na mão de André Mendonça irem para a primeira instância, por um simples fato. Neste fim de semana, a mídia do regime publicou que a Polícia Federal achou áudios da Roberta Luxinger dizendo: falei com Lula, Lula agendou, Lula disse que vai liberar. E nós estamos falando de uma bagatela, 59 bilhões de reais. E imaginem só que surpresa, o Maranhão e o governo do Maranhão estão envolvidos nisso até o último fio de cabelos. Fica comigo que eu vou te contar tudo, vou amarrar os pontos, você vai sair daqui entendendo melhor o buraco que está o nosso país. Nessa edição eu também vou falar sobre o debate da Band? Claro que vou, mas vou falar o que é preciso, porque, gente, eu nunca vi um fiasco tão grande. Além de ter sido vergonhoso para a emissora, foi um plano que frustrou as intenções de Renan Santos de ficar lacrando em cima de Flávio Bolsonaro ou de Luiz Inácio. Não menos emocionante, tivemos a passagem de Flávio Bolsonaro por Barretos e olha, eu tenho que dizer, foi música para os meus ouvidos. Hoje, excepcionalmente, eu vou pedir para você tirar as crianças da sala, porque quando nós voltarmos do meu pedido de like, nós vamos abrir como grito da população lá em Barretos, e não é bom que crianças ouçam certas coisas. Então agora é a hora que eu peço seu like para ajudar a dizer para a plataforma que o nosso conteúdo é de utilidade pública e que ela deve espalhar para mais pessoas. Vamos lá? 3, 2, 1, dedinho no like. Aqui, ó. Bora pra pauta. Só para a abertura do programa, segura essa belezura que aconteceu lá em Barretos. Não dizem que a voz do povo é a voz de Deus? Olha Barretos aí marcando presença. Mas a gente volta à notícia de Barretos já já. Antes eu quero dar um preâmbulo do que foi, o debate na Band. Bom, Lula disse que não ia, Flávio Bolsonaro falou, então eu também não vou. Acontece que os dois políticos pegaram as credenciais. Flávio tinha agenda em outros locais, mas cancelou e permaneceu em São Paulo. Porque de repente vai que o Cachaça disse que não vai para Flávio desistir e no último minuto Cachaça aparece lá no estúdio. Flávio estava preparado para responder à altura. O Zema, coitado, ele desconectado da realidade como sempre, ele se sentiu como um dos maiores. E aí ele falou, se Lula não vai, Flávio não vai, eu também não vou. Zema desistiu. O Augusto Cury, que até agora foi um espetáculo à parte na noite de ontem, ele foi até o estúdio para dizer que não ia participar do debate. Mas aí conversou lá com o Mitre e tudo e resolveu participar, acabou participando. O Renan Santos ficou púquido dentro das calças, porque no final das contas ele que se preparou tanto para causar, para lacrar, para xingar, ele acabou tendo que debater com metade da margem de erro. Mas sabe o que foi melhor de tudo? Que nos traz uma tremenda convicção de que esse país virou uma palhaçada, é que a apresentadora da Band o tempo inteiro dizendo da democracia, como é isso, que absurdo, como podem esses candidatos não fazerem questão de estarem presentes aqui na nossa emissora. Isso é um privilégio participar de debate presidencial, é a prova da vida, da existência e da latente, só faltou falar punjante, democracia. No entanto, os comentários para o debate estavam trancados. Isso pelo menos no YouTube, Tem que avisar para os apresentadores da Band que privilégio mesmo é você ter uma rede social aberta e poder responder a cada questionamento de cada eleitor diretamente para o eleitor todos os dias, antes, durante e depois de seu mandato. O povo que ainda se sente em 89. Bom, então agora vamos ao estrago que a mídia do regime fez na candidatura de Luiz Inácio através das denúncias sobre o que a Polícia Federal achou nos telefones de Roberta Luxinger, dizendo que falou com Lula e Lula vai liberar a obra e tal. Deixa eu só dar um disclaimer para vocês. O Lulinha está participando de 4 inquéritos. Um é sobre o roubo aos aposentados, o roubo do INSS. 2, a tentativa de vender canabidiol para o Ministério da Saúde, que deu errado, porque só deu errado porque a denúncia aconteceu antes.
3, aquela negociata lá da data prévia que eu comentei com vocês semana passada. E 4, que é o inquérito que nós menos sabemos, que está nas mãos de Flávio Dino, e o nome do inquérito é sobre influência e ministérios. É só isso, continua tudo parado, tudo trancado a 7 chaves, em sigilo mais que absoluto. Sigilo blaster, master, supermaster, aliás. E os outros 3 estão na mão de André Mendonça, que está andando. Nós tivemos até uma tentativa da PGR semana passada, pedir para o inquérito de Lulinha ser avaliado, mandar para a primeira instância. Eu acho que isso não estará mais na lista depois de tudo que eu vou contar para vocês que aconteceu neste fim de semana. Sábado e domingo, a mídia do regime separou para rechear um monte de denúncias a respeito de Lulinha. E eu vou te dar outro disclaimer. Sabe por que a mídia faz assim? Quando a mídia quer que o assunto morra, é assim, ó, eu tenho que bater cartão nesse assunto, eu tenho que publicizar isso, mas eu quero que o assunto morra imediatamente. O que a mídia faz? Ela lança na sexta-feira, no sábado ou no domingo. Quando a mídia quer que o assunto vá para o debate, que pegue fogo nas redes sociais, aí ela lança na segunda-feira. Mas como eu também sou mídia, só que sou independente e não tenho rabo preso com ninguém, então eu tô aqui na segunda-feira contando tudo para vocês. Olha só o que azedou o pé do frango de vez para a campanha de Luiz Inácio e acabou com a possibilidade desse inquérito ir para a primeira instância. Lobista diz que Lulinha marcou reunião de governador do Maranhão no Planalto e que Lula ia liberar a obra. Nós aqui estamos falando de uma obra de 59 bilhões de reais, foi o valor liberado para obras do PAC em Maranhão. Um mês depois da reunião relatada pela Roberta Luxinger em seu WhatsApp, Luiz Inácio foi a São Luís e anunciou o pacote de 59 bilhões de reais para o Maranhão. O governador, claro, foi consultado e disse que não tem nenhuma relação com Roberta. Imagina que isso. Vou ler a matéria para vocês. A lobista afirmou em mensagens encontradas no celular dela pela Polícia Federal que Lulinha, filho mais velho do presidente, foi responsável por marcar uma reunião no Palácio do Planalto para o governador do Maranhão, Carlos Brandão. Carlos Brandão é o atual governador, por quê? Flávio Dino, que era o governador do Maranhão, e Carlos Brandão era seu vice. Flávio Dino se afastou da governança do Maranhão para ir ao Senado e o Carlos Brandão assumiu o governo do Maranhão. E nós estamos falando de 59 bilhões que foram liberados através do conchavo entre Lulinha, Roberta Luxinger e Lula, o governador Carlos Brandão, que agora é governador porque Flávio Dino saiu, tá? A investigação sobre suspeita de tráfico de influência de Roberta Luxinger e Lulinha, como filho mais velho do presidente, é conhecido. Detectou que a lobista intermediou a contratação por órgãos vinculados ao governo do Maranhão de uma empresa de informática do empresário Kleber Ribas. Guarda isso em perspectiva que esse nome vai ser importante já já. Ela também atuava em favor dele junto ao governo federal. A polícia também apontou, a partir da quebra de sigilos, que Roberta mantinha diálogos sobre negócios com o governador Carlos Brandão, do Maranhão. Em 22 de maio de 2024, a lobista enviou uma mensagem de áudio a Lulinha, informando que seria realizada naquele dia uma reunião do governador do Maranhão com o então chefe de gabinete de Lula, o Marcola. Abro aspas para Roberta, a lobista das galáxias. Ó, só para você saber, Brandão hoje vai lá no palácio, que seu pai falou que vai prosseguir com aquela liberação da obra dele. Aí o Marcola vai receber ele às 16 horas. Eu já avisei o Brandão que você conseguiu a agenda, então se quiser falar com o governador, tá confirmado às 16 horas. Fazer uma moral, tá? Em seguida, ela ainda afirmou, abro aspas de novo, e eu vou me encontrar com ele para mim falar de outros assuntos, fecho aspas. É incrível como essa gente burra que nem uma porta tá endinheirada como um faraó. É incrível. A matéria continua dizendo que no diálogo, Lulinha sugere que seria melhor se concentrarem nos outros assuntos durante as tratativas com Carlos Brandão. Claro que Brandão negou a relação com ela e diz que sua agenda não depende da articulação de terceiros. Ele diz que Lula é um grande aliado do Maranhão, o que não é mentira, onde grandes obras estão sendo executadas a partir da parceria do governo federal em diversas áreas. Então, a partir da parceria intermediada pelo Lulinha e a Roberta. Já a defesa de Kleber Ribas informou que ele contratou a Roberta por serviços de assessoria em questão de captação de clientes e identificação de oportunidades de negócios no ramo de tecnologia, atividade absolutamente lícita e comum no mercado. Claro, desde que não tenha o filho do presidente nem o presidente da República envolvido na bagaça. Aí sim, é absolutamente lícita. O Palácio do Planalto foi procurado, mas claro que eles não se manifestaram, né? O povo, ó,
quietinho. A defesa de Lulinha criticou o que chamou de novo de vazamento seletivo, que visam interferir no processo eleitoral, mas nunca falam da denúncia em si. A reunião de Brandão no Planalto, citada por Roberta em mensagem de áudio a Lulinha, efetivamente ocorreu. A agenda de Marcola registra 17h40 daquele dia um encontro com o governador com a presença de outros 2 assessores presidenciais. O tema da reunião é descrito apenas como reunião executiva. Claro, salafrário. Em 21 de junho de 2024, exatamente um mês depois dessa reunião, relatada pela Roberta e comprovada pela PF com documentos do gabinete do Marcola, Lula foi a São Luís do Maranhão e anunciou um pacotaço. 59 bilhões de reais em obras para o Maranhão dentro do novo PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento. Entre as medidas anunciadas, a renovação da concessão do Porto de Itaqui. Guarda isso, gente. Controle sobre portos é controle sobre tráfico. Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de mercadorias, tráfico de tudo, tá? A construção de um novo berço terminal e a implantação de um novo corredor de transporte na Avenida Litorânea, uma das principais da capital maranhense. Imagina 59 bilhão. A lobista intermediou 5,8 milhões de reais em contratos no Maranhão. A A3 Struture, empresa de Ribas, fechou contratos de 5,8 milhões com o governo do Maranhão em 2024. Os negócios foram firmados junto ao Porto de Itaqui e a Secretaria da Fazenda. A Polícia Federal identificou que Kleber Ribas firmou contrato com Roberta para defesa de seus interesses e pagou ao menos 2,5 milhões a ela entre março de 2024 e dezembro de 2025. O Estadão mostrou que ela também defendia interesses de Kleber Ribas junto ao Ministério do Desenvolvimento e outros órgãos do governo federal, conforme ela expôs em mensagem trocada com ele em junho de 2023. Em dezembro de 2023 e abril de 2024, a A3 Struture obteve 2 contratos de 14 milhões e 400 e 19 milhões e 200 com a pasta do governo Lula. Menina, é eficiente. Agora vai dizer que a Roberta Luxing, tá bom. No Maranhão, Roberta também recebeu 4 milhões e 400 mil reais da HSLZ Limitada, empresa contratada pelo governo do Maranhão para manter o Hospital dos Servidores Públicos do Maranhão, com recursos políticos do Estado. Eu sempre não falo para vocês que a gente tem que olhar com muito carinho, com muita atenção sempre para as OS, as empresas que tomam conta da saúde pública no Brasil. Gente, isso é um escândalo. O governo cobra dinheiro da gente para o Estado, com E maiúsculo, cuidar da saúde. Aí eles encarecem ainda mais a saúde, contratando, terceirizando empresas para tomar conta da saúde, fazendo um trabalho que o próprio governo deveria fazer. Mas, enfim. Os dados foram obtidos pela investigação por meio de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do COAF. Questionado sobre esse pagamento, o governo do Maranhão afirmou que não possui ingerência sobre quaisquer empresas privadas. Claro que não. Óbvio que não. Mesmo que essas empresas privadas sejam contratadas para tomar conta da saúde pública, que seria dever do Estado do Maranhão com dinheiro dos impostos. É incrível. A reportagem perguntou ao diretor-geral do hospital, Plínio Tijolo, o motivo do repasse para a lobista e ele se recusou a dar explicações, porque aqui no Brasil, meu filho, aos amigos tudo e aos inimigos que nós quiser. Em nota enviada pela diretoria financeira, o HSLZ diz que não divulgamos nem comentamos publicamente informações comerciais individualizadas relativas a contratos privados mantidos com fornecedores e prestadores de serviço, inclusive quanto a valores, condições comerciais e demais disposições contratuais. Ele administra um hospital público com dinheiro público e ele está se negando a dar satisfações. Ele não quer prestar contas. Foi isso que virou o Brasil. E quem é que está grudado nesse sistema? O filho do presidente, a amiga do filho do presidente, com ingerência do presidente da República. Em mensagens a Kleber Ribas sobre a intermediação dos contratos, ela disse ao empresário que o presidente do Porto, que havia elogiado ele e dito, vamos trocar. Roberta contou que Gilberto teria escrito a ela que o governo autorizou também, de acordo com informações transcritas da PF. Segundo a PF, a referência é a Gilberto Lins Neto, então presidente da empresa maranhense de administração portuária. Quem é esse Gilberto Lins Neto e por que
que ele foi afastado do Supremo Tribunal Federal. Ele é ex-presidente da EMAP, foi afastado do cargo em outubro de 2024 por decisão de Alexandre de Moraes devido a casos de nepotismo envolvendo o governo do Maranhão. Investigações de 2026 indicaram posteriormente suspeita de tráfico de influência em contratos da estatal. Sabe quem ele colocou para trabalhar lá? A filha do atual governador do Maranhão. Tinha que ser afastado. Até relógio parado tá certo 2 vezes por dia. A matéria aqui do Terra continua dizendo que Roberta e Lulinha também mantiveram relações pessoais com o deputado federal Fábio Macedo, do Podemos, um dos principais aliados de Carlos Brandão na bancada estadual, e com a mulher do parlamentar, Lorena Macedo. Ela atuava como subsecretária de representação institucional do Maranhão, cargo que tem como uma das atribuições defender interesses do Estado em Brasília. O governo mantém uma casa no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, para essa finalidade. O imóvel está situado a menos de 5 quilômetros do endereço que servia como posto avançado de Roberta e Lulinha, na capital federal. E aqui uma foto nos maravilhosos lençóis maranhenses. Tá aqui Lulinha, Roberta Luxinger, a Secretaria de Assuntos, né, de interesse lá do governo do Maranhão. Olha, gente, sabe o que é uma perfeita suruba institucional? É disso que nós estamos falando. E eu tenho certeza, gente, que se cavucar mais um pouquinho, vai sair não só uma minhoca, vai sair um Tiranossauro Rex do próximo buraco, porque eles estão sempre prontos a piorar tudo. Por causa disso, por causa da prova que a Polícia Federal encontrou envolvendo Lula, ele tomando decisões, ele liberando dinheiros, da interferência de Roberta Luxinger, seu filho e tal, é por isso que eu acho que está cada vez mais distante a possibilidade desse inquérito que está com André Mendonça, desses inquéritos, né, que estão com André Mendonça, irem para a primeira instância. Enquanto isso, Luiz Inácio, na frente das câmeras é um e por trás das câmeras, como sempre, é outro. Ele disse à Record que o filho deve se defender de acusações e afirma: ninguém está acima da lei. Quando, longe das câmeras, ele se junta em jantares na casa de Moraes com Alcolumbre para tratar de fragilizar Mendonça e tirar das mãos de Mendonça o inquérito de Lulinha. Mas sabe o que é pior disso tudo? Nós não estamos noticiando a vocês de um tentáculo de uma quadrilha que tem total conectividade com o rombo do INSS, o rombo a aposentados. Então, no dia 4 de agosto, saiu a notícia no Globo que o número de pedidos negados pelo INSS cresce 70% e já chega a quase metade do total. Com isso, com a negativa das aposentadorias que o governo está dando, a fila de requerimento de benefícios desabou para apenas 1,5 milhão de pessoas esperando. A meta do governo diz que é atingir 1,3 milhão de pessoas até setembro, um mês antes da eleição. Mas como que eles estão fazendo? Eu juro que eu vou diminuir a fila do INSS. Como? Você vai atender as pessoas? Não, eu vou negar tudo até ela entrar com pedido de novo, já passou a eleição e eu fico com a pecha lá. Eu diminuí a fila do INSS para 1,3 milhão de pessoas. Entendeu? Agora, pior que isso, é a matéria que saiu no dia 22, nesse fim de semana. INSS libera empréstimo consignado sem biometria facial a aposentados e pensionistas. Instrução normativa também cria prazo para bancos confirmarem portabilidade e condiciona o desconto no benefício ao envio do contrato de crédito pela instituição financeira. Mas não foi por causa dessa dispensa de identificação que se formou o rombo aos aposentados do INSS? Ou eu tô ficando maluca? Sabe aquela turma que está sendo julgada, está sendo investigada, que você acabou de dar notícia? Então, eles estão fazendo tudo de novo enquanto você dá a notícia. Gente, que país é esse? Que país é esse? Vamos voltar de novo ao canto maravilhoso que vai lavar nossa alma dessa corja? Brasileiro não decepciona, e aí nós tivemos Flávio Bolsonaro lá e tivemos a participação do presidente Jair Bolsonaro por vídeo antigo e foi muito emocionante, gente. Vou deixar aqui já caminhando para o final. Eu entro nessa arena
E só lembro de Jair Messias Bolsonaro recebendo o aplauso de vocês. Amigos de Barreto, São Paulo, do meu Brasil. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo nosso convite de participar pela quinta vez. E eu queria, antes de falar, pedir para o meu amigo cuiabano fazer como se estivesse presente aqui. Foi fabuloso, foi maravilhoso. O Flávio tá despontando. É ele, meu filho. E se não fosse esse meia dúzia de aventureiro picareto que pouco liga para Brasil, a gente levava no primeiro turno, com certeza. A única coisa que eu peço a Deus é que abençoe Flávio Bolsonaro e abençoe cada eleitor, porque, olha, o Brasil não aguenta mais e, sinceramente, nós merecemos um Brasil diferente. Bora fazer campanha como se fosse a última das nossas vidas, porque se Flávio Bolsonaro não ganhar, será a última campanha eleitoral que será feita nesse país. Acreditem. Não vai ter mais jeito, não. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com, e na descrição eu também deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. E agora, o melhor momento do meu dia é quando eu respondo os comentários de vocês. Bora lá? Beijo no coração. Fui.